No programa Check-in de hoje vamos entrevistar Morgana Seco, fotógrafa, 34 anos, natural de Lajeado, mas mora na Inglaterra. Ela e o marido estão de passeio no Brasil. Encontram um Brasil com estradas trancadas, paralisações, greves, governo diz que libera, não libera, ou seja, o Brasil todo passa nesse momento por uma situação bastante delicada. Mas nós queremos falar sobre todos esses assuntos de maneira especial, o que nós podemos aprender e melhorar como brasileiros com uma visão daquele que viaja, nesse caso, da Morgana Seco. Nós estamos ao vivo no canal 15 da NET, na Brasrede, também no canal 15, e também ao vivo no Facebook. Você pode fazer a sua pergunta, questionamento, ou simplesmente dizer que está nos assistindo através do Facebook Joel Alves ou TV Univates. Morgana, prazer em tê-la aqui no programa Check-in, falar um pouco de viagem, e você encontra o Brasil um pouco de cabeça para baixo, pior do que quando você saiu, né? Tá um pouco mais bagunçado do que eu imaginava. Conseguiu gasolina para circular por aqui? Como é que tá? Mais ou menos, estou dependendo de carona um pouco e de ônibus para ir para Porto Alegre fazendo minhas idas para lá, mas tá dando para resolver por enquanto. Por enquanto, Por enquanto. Você diz que está um pouco mais bagunçado. Quando se compara a Inglaterra, onde você mora, com o Brasil, a distância é muito longa entre um e outro? É gigante, é abismal, eu acho. É muito diferente, Transporte público, por exemplo? No geral, os serviços públicos, eles funcionam. Tem o transporte público, a segurança pública, a educação. Apesar de Londres ser uma cidade muito grande, ela é muito organizada, então tudo funciona lá. Não só Londres, né? Toda a Inglaterra, eu acho que é geral, mas Londres impressiona mais, eu acho, por causa do tamanho. Às vezes a gente espera que uma cidade muito grande seja bagunçada, mas não é o que acontece lá, as coisas são muito organizadas. E é muito diferente de aqui no Brasil, né, que a gente carece de muitas coisas, principalmente quando tem a ver com serviços públicos, né, então, nesse sentido, é muito gritante as diferenças. Você mora em Londres há um ano. Isso. Por que você escolheu Londres? Bom, eu e meu marido, a gente estava passando por uma transição de carreira aqui no Brasil e como eu tinha a possibilidade de me mudar para a Europa por causa da cidadania italiana, a gente acabou optando por Londres por ser essa cidade muito grande, que tem muitas oportunidades e também por causa da língua inglesa, que nós dois já falávamos antes, então a gente achou que facilitaria para a gente entrar no mercado de trabalho lá também. Você já tinha feito intercâmbio para a Europa antes? Isso. Era para Londres mesmo? Não era Londres, era Inglaterra. Era uma cidadezinha no sul, uma praia chamada Bournemouth. Eu fui para lá logo que eu me formei na faculdade aqui. E se formou em quê? Engenharia Química. Nada a ver. Nada a ver. E logo que eu me formei, eu fui para lá para estudar inglês, porque eu queria melhorar meu inglês. Então foi mais uma coisa que eu já sabia que era temporária e foi a nível de experiência. Então eu fiquei 8 meses lá e nesse meio tempo eu estudava inglês, consegui melhorar bastante o meu inglês e eu trabalhava com serviços bem básicos, assim, limpeza e coisas assim, para me manter lá e para eu poder viajar pela Europa na época. Como muitos brasileiros fazem, Como né? muitos brasileiros Trabalho fazem. de au pair, trabalhos em pubs, isso mesmo. Limpeza, ou seja, o que precisa, o que não fariam aqui no Brasil, a maioria das pessoas acaba fazendo fora para conseguir dinheiro, na grande maioria das vezes para viajar, né? Exatamente, era essa a minha intenção. Minha intenção era conseguir dinheiro na época porque eu queria conhecer a Europa, porque eu não conhecia nada, eu nunca tinha saído do Brasil naquela época, né? Nunca tinha saído? Não, acho que tinha ido para Ribeira, se conta. Não, então, acho que não. Conta, então, eu nunca tinha pegado um avião quando eu fui para lá a primeira vez. E aí ficou 8 meses? 8 meses, isso. E consegui fazer um tour grande. Teus pais ficaram apavorados, não? Ou incentivavam? Eles ficaram meio nervosos, eu acho, na época, mas ficaram felizes, eu acho. Bem, e você conheceu o que, então, durante aquele período? Naquela época, eu acho que eu fiz um tourzão pela maior parte da Europa ocidental, né? Eu acho que foram uns 15, 16 países que eu consegui conhecer, mas era tudo mochilão mesmo, era ficando em albergues e viajando com amigos, era bem baixo orçamento mesmo, era só para conhecer mesmo. O objetivo era passar lá o maior tempo possível, gastar menos para poder conhecer mais. Isso mesmo, fazer um geralzão. Assim. Então, enquanto que eu estava lá, eu quase não aproveitava a vida lá, digamos assim, porque como as coisas são muito caras na Inglaterra, eu economizava cada centavo para eu poder viajar, né? Aquele restaurante é muito bom. Na época, agora eu consigo aproveitar as coisas da minha vida do cotidiano, mas naquela época não, naquela época era esgolepado, assim. Foram 2 pontos bem diferentes, né? Bem diferentes. Você foi
mais nova, recém-formada, que eu estava com uma... Não dava para ver a família inglesa, como é que eles funcionavam? A minha ideia era só ter uma experiência mesmo, melhorar o inglês, e agora a gente foi com o objetivo de se mudar para lá e de construir uma vida lá. Então, são momentos diferentes da vida daí. Bem, você trabalha lá como fotógrafa. Isso. Aqui no Brasil, você já fazia isso, não? Já fazia, mas não há tanto tempo. Eu comecei... Na verdade, eu sou engenheira química, mas eu trabalhava em empresas públicas durante muitos anos. Mas chegou um momento que eu não estava mais contente com a minha profissão e eu resolvi transformar um hobby que eu já tinha, que era fotografia, e resolvi, vou tentar profissionalmente para ver o que acontece. E aí eu acabei me apaixonando cada vez mais pela fotografia. Então eu já estava há uns 2 anos aqui no Brasil fotografando, trabalhando com isso. Fazia o que aqui no Brasil? Casamentos? Eventos? Eventos, formaturas, casamentos, famílias, ensaios individuais também. Mas eu, mesmo nos últimos tempos antes de ir, eu já estava meio que focando mais em famílias, que é o que eu gosto mais. Que é o meu foco principal hoje. E lá você faz também famílias? Hein? Lá eu faço famílias e eu também, quando fui para lá, eu pensei que uma oportunidade, como eu estava nova, num mercado totalmente novo, eu imaginei que uma oportunidade interessante para eu me introduzir no mercado lá seria atender turistas que estivessem viajando para lá e que desejassem contratar um fotógrafo. Turistas brasileiros também, mas não necessariamente. Turistas de outros lugares do mundo, porque como eu falo inglês também não teria uma barreira disso. E aí foi legal porque eu acho que quando a pessoa está indo viajar, ela pesquisa muita coisa na internet. Então muita gente conseguiu me achar já nesse meio tempo e eu já consegui me introduzir mais fácil nesse segmento do que na fotografia de família, que é uma coisa que eu preciso ter uma rede de contatos um pouco maior e que agora está começando mais. Você precisa? Não trabalho com estúdio, eu trabalho ao ar livre ou na casa das pessoas. Então, agora está começando um pouco mais a família lá, mas para o início, para essa parte inicial, o turista foi muito legal para mim e está sendo legal, na verdade. O que leva o turista, aquele que visita, bom, não só Londres, Inglaterra, como outros países, né? É contratar uma fotógrafa e não tirar a própria foto. O que é aquele que te procura, qual que é o teu argumento? O que eu uso como argumento e que as pessoas também me falam quando elas buscam um fotógrafo é que elas não conseguem por elas mesmas, às vezes, ter fotos de uma qualidade boa, sabe? Mesmo elas, às vezes, tendo equipamentos bons, elas não conseguem se fotografar. Às vezes são pessoas viajando sozinhas ou estão viajando, por exemplo, em casal. O casal me procura muito e aí um fotografa o outro, mas eles não aparecem juntos quase nas fotos. Ou só em selfie que aparece, às vezes, ou só selfies. E aí tem muita gente que me fala assim, olha, o sonho da minha vida era ir para Londres e eu quero registrar isso de uma maneira legal e eu sei que eu não vou conseguir ter fotos muito legais se eu não tiver que contratar alguém. Então, eu escuto muita gente falando isso. Às vezes é um casal que está indo lá de mel, por exemplo, ou às vezes para um pedido de casamento, alguma coisa assim que para a pessoa que está viajando é muito especial aquele momento, sabe? Então, muita gente busca isso daí como... Isso é normal na Inglaterra ou você meio que inovou lá? Ou não, tem já tinha outras pessoas fazendo, não tantas, mas já tinha alguns brasileiros também fazendo e alguns outros fotógrafos. Cidades que são muito turísticas, eu acho que já estão com esse serviço oferecendo. Se quem for viajar para algum outro lugar também, por exemplo, Paris, eu sei que tem vários fotógrafos, inclusive brasileiros, que trabalham lá, porque é um lugar muito romântico e muito turístico, sabe? Então, muita gente que vai para lá já procura. E o fotógrafo, às vezes, nem interage tanto, porque o casal tá indo, ele vai, só olha aqui, e vai tirando foto, pode ser 1 hora ou o dia todo. Eu tenho opções a partir de 1 hora, que daí é só a pessoa quer o ponto turístico tal e naquela região já tá ótimo. E se a pessoa quiser fazer o dia inteiro, eu posso acompanhar a pessoa também o dia inteiro, mais de uma maneira mais espontânea, assim, mais... Ela tá passeando e eu tô registrando aquele momento que ela tá lá. Depois escolhe as fotos que quer revelar. É isso. Aqui eles querem te contratar, porque pode estar nos assistindo e vão fazer uma viagem, como é que faz? Podem entrar no meu site, que é morganaseco.com.br, é em português, ou Seco .com em inglês. É com 2 C ou 1 Seco é com 2 Cs. 2 C. Ou então no Instagram, para fotografia de turistas, eu tenho um Instagram específico para isso, que é Fotógrafo em Londres. Então, se me procurar no Instagram lá, encontra Fotógrafo também. em Londres. Fotógrafo em Londres, bem fácil. Bem fácil. Bom, e teu marido faz o quê? Porque diz que os dois estavam se achando, né? Mudando o mercado. Como eu falei, eu estava saindo da empresa pública que eu estava para ir para uma nova carreira, que era fotografia. E ele estava mudando dentro da área de TI, que ele é engenheiro de software, ele estava mudando também dentro de área. Então, ele tinha saído da empresa que ele estava e ia procurar uma nova oportunidade, estava estudando para mudar um segmento dentro do que ele trabalha.
E aí, como a gente estava os dois mudando, a gente pensou que lá seria uma boa oportunidade. Aí a gente até pesquisou as vagas que teriam no Brasil para ele e as vagas que teriam em Londres, e só Londres tinha, assim, enquanto São Paulo tinha umas 3 ou 4 vagas, Londres tinha 100 anunciadas, assim, sabe? 100 vagas. Lógico que não seriam todas que se encaixavam, mas só para tu ter uma ideia da dimensão, assim, vou sabe? ganhar bem, né? Isso. Vou estar morando em Londres. É muita diferença, assim. É muita diferença da quantidade de oportunidades que tem lá. Principalmente na área de TI, é uma área muito forte, muito aquecida. Mas Londres é aquecido para muitas áreas. A economia é muito forte lá. Então. Economia, gastronomia, turismo. Gastronomia é maravilhosa. Também, né? Turismo Muita também. novidade. Bom, nessas viagens da Morgana, em especial como fotógrafo, será que aconteceu alguma situação, a gente embaraçosa ou que ela acha muito curiosa? Isso depois, no intervalo comercial. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida, conversando com Morgana Seco. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Morgana Seco, ela que mora em Londres e está passeando aqui pelo Brasil, ela e o marido. Vocês vão ficar quanto tempo aqui, Morgana? Eu vim para ficar 3 semanas, porque eu tinha um pouco mais de flexibilidade, e o meu marido chegou agora e ele vai ficar 2 semanas daí, porque ele tinha um prazo de férias que ele podia tirar. Menor e tal. Ele não é gaúcho, né? Não é daqui? Não, ele é do Rio. Como é que vocês se conheceram? Lá em Londres mesmo? Não, é bem antes, bem antes. A gente se conheceu no Rio de Janeiro faz 5 anos. Eu tinha ido a trabalho lá e eu acabei indo para uma festa lá e a gente se conheceu numa festa. Um carioca. Um carioca. Aí ficamos 1 ano namorando à distância, ele lá e eu em Porto Alegre na época ainda. E daí ele conseguiu pedir para trabalhar remoto, como ele podia trabalhar de casa, e ele se mudou para o Rio Grande do Sul. Morou alguns anos aqui no Rio Grande do Sul antes da gente se mudar para Londres. Ah, não. A gente morou 2 anos em Porto Alegre, eu acho, e 1 aqui em Lajeado antes da gente ir. Bom, mas esse relacionamento já foram para vários lugares, né? Sim, então, a gente já passeou bastante. E o que você tem achado de Londres, não? Gosta da cidade? Não? Eu tô adorando, adoro, gosto de muita coisa lá, muito legal. A gente foi pro intervalo dizendo se tinha alguma gafe, algum problema que vocês enfrentaram. Enfrentaram algum problema? Eu acho que o único que eu consegui lembrar não foi minha culpa, né? Foi do meu marido. Você não lembra? Não, mas eu não consegui lembrar de outra coisa. Provavelmente tem alguma coisa, né? Mas a única coisa maior, assim, que foi um transtorno pra gente, que foi numa das nossas férias, a primeira vez que a gente estava recém começando a namorar, e a gente resolveu ir pra Europa, passar 15 dias, e eu fui pro Rio antes, a gente ia pegar o voo do Rio pra Alemanha, e na hora de embarcar, a atendente do balcão falou, olha, vocês não podem embarcar porque o passaporte dele tá vencendo semana que vem. E aí a gente ficou alguns dias lá, ele conseguiu pedir um passaporte, isso era um sábado, ele só conseguiu pedir um passaporte novo na segunda, porque a Polícia Federal estava fechada, e a gente acabou conseguindo embarcar na quinta-feira só. Mas daí deu um transtorno, a gente conseguiu daí aumentar as férias, falar com os chefes da época e resolveu, no final das contas a gente foi. Como a gente não tinha nada reservado, a gente ia fazer uma viagem que a gente ia montando, né? A gente só tinha uma estadia reservada, mas a gente não perdeu ela. Daí o resto, que a gente ia para o Oktoberfest de Munique 1 semana depois. E daí essa pelo menos estava certa, então a gente não perdeu. Eu quero o principal, foram para o Oktoberfest. No final deu tudo certo. Agora, quando se fala em Londres, a gente vê muita gente, foi pro intervalo, falou um pouco antes até sobre a gastronomia, né? É um lugar que tem muitas coisas, né? Isso. E você gosta de lá, não? O que você tem? Na parte gastronômica, na verdade, a comida britânica em si não me agrada muito, não. Eles têm umas comidas bem com molho escuro, carnes com molho escuro, por exemplo, pesadas, mas não são com muito sal nem muita pimenta, então não acho que tenham muito gosto. E comendo isso com legumes ou purê de batata, nada demais para mim. Ou o tradicional fish and chips, que é peixe frito com batata frita, que é tudo frito. Que isso seria meio que um fast food, que é muito tradicional lá, né? Mas essa comida em si não me agrada muito, porque eu não vejo nada de especial. Mas, por Londres ser essa cidade gigantesca, e tem uma multiculturalidade muito forte, tem gente de tudo que é lugar do mundo lá, acaba tendo restaurantes de culinárias do mundo inteiro. Então, se eu quero comer uma comida tailandesa, eu sei que tem 100 opções de restaurantes tailandeses para eu ir, sabe? Que eu posso escolher. Se eu quero
A gente foi esses dias num restaurante que era vegano e da Etiópia, por exemplo, que é umas coisas muito específicas, sabe? Então... Você sai de dá pra Londres explorar... sem precisar sair de lá. Exatamente, dá para explorar a gastronomia do mundo inteiro sem precisar sair de lá, sabe? Tem, inclusive restaurantes brasileiros, tem vários, então dá para matar a saudade também. Que bom. E bastante, não? Muito brasileiro lá? Tem brasileiro, mas como tem muita gente de tudo que é lugar, eu não acho que tenha tanto brasileiro assim proporcionalmente a outras nacionalidades. Por exemplo, italianos tem muito, árabes tem muito, sei lá, espanhóis tem muito, europeus em geral tem muito por causa dessa fronteira ainda aberta, né, por enquanto. Mas, por que por enquanto você fala? Porque a Inglaterra votou no referendo. Quanto tempo faz agora? Faz 1 ou 2 anos, eu acho que foi o referendo, votou pela saída da União Europeia. Então, até março do ano que vem, quem entrar lá ainda tem os mesmos direitos que quem entrou antes. Então, porque as fronteiras eram abertas. Qualquer pessoa que tem passaporte de qualquer lugar da Europa, não qualquer lugar, mas a maioria dos países ali da União Europeia, podem morar em qualquer lugar. Então, se tem passaporte português, menos pode morar os pobres, né? A Grécia, por exemplo, não pode. Mas Grécia faz parte da União Europeia também. Faz parte, então, mas também quem tem passaporte grego não pode morar em todos os lugares, né? Existe uma limitação, não tem? Não, acho que não. Acho que a maioria deles tu tem livre circulação e moradia e trabalho, então é tudo, tu não precisa comprovar nada. Só que daí, como teve essa votação para sair da União Europeia, então eles não sabem direito, eles estão nesse processo de transição, né? Então eles dizem que até março do ano que vem é para continuar igual e a partir dali eles vão definir, mas eles não estão conseguindo muito entrar num acordo, assim, então eles propõem algumas condições, a União Europeia nega, então tá indo, então ninguém sabe o que vai acontecer, se eles vão mesmo sair ou não, então... Para ti, como brasileira, morando lá, tem alguma diferença, não? Não, porque eu tenho passaporte italiano, né? Se eu não tivesse passaporte italiano, ia dificultar um pouco, daí teria que ter visto de trabalho ou alguma coisa assim. Fixo? Porque senão não teria que deixar. E mesmo assim tem um limite de tempo, né? Por exemplo, quem vai a trabalho. Eu tenho uma amiga que conseguiu visto de trabalho por uma empresa, trabalhos mais qualificados geralmente conseguem, né? E ela conseguiu por 3 anos. Então, durante esses 3 anos, a empresa está patrocinando o visto dela, digamos assim. Mas se ela não estiver na empresa no final desse período, talvez ela não consiga renovar, sabe? Então, aí talvez ela teria que conseguir outra empresa que patrocinasse esse visto. Depois que tu já está lá mais de 5 anos, se eu não me engano, tu pode pedir residência permanente. Daí funciona normal. Depois de 1 ano de residência permanência, pode pedir cidadania britânica. Então, pode pedir? Pode, mesmo que seja visto de trabalho. Depois de 5 anos lá, pagando impostos lá, tem o direito a pedir residência permanente. Uma das perguntas é a respeito disso, dos impostos. Você sabe como funcionam os impostos na Inglaterra. No Brasil, a gente tem uma carga tributária muito alta, né? É o país que mais paga tributos e, contrapartida, que menos recebe benefícios do governo. Exatamente. A gasolina, que está em voga, 46% é de tributos. Né? Então, há uma briga toda aí, por isso que o Brasil, nesse momento, está passando uma dificuldade. Entre eles, está se questionando por que tanto tributos em cima do combustível. Como é na Inglaterra? Bom, a diferença, eu acho, principal dos impostos lá e aqui é que tem uma tributação grande de imposto de renda lá. Pessoas que ganham até um certo limite são isentas, mais ou menos uma tabelinha tipo o Brasil, assim, sabe? Só que a partir de um certo salário que tu recebe anual, tu começa a pagar, acho que é 30% ao ano, sabe? Então é um imposto mais alto até do que no Brasil, se tu parar pra pensar. A diferença é que impostos sobre serviços e produtos são muito mais baixos. Impostos de produtos varia, porque varia de um produto para o outro, mas o que eu já vi, porque vem nas notas fiscais, geralmente, é em torno de 8% a 10% a maioria das coisas que tu consome em geral, sabe? Então, a diferença é que aqui no Brasil, às vezes, a gente paga 80% no valor de um produto e lá se paga um valor bem mais baixo. E aí, acaba que o nosso salário aqui vale muito menos, porque tu não consegue comprar as mesmas coisas que tu conseguiria comprar lá, né? Então, está mais concentrado no imposto de renda mesmo. Quem ganha mais, paga mais. E a diferença também é que tem tudo de volta, né, para a população, com todos os serviços e educação, saúde, segurança, tudo. Já precisou durante esse 1 ano ir para o hospital, por exemplo, procurar um médico lá, não? Eu Ou não algum fui. amigo que precisou e te contou como é que foi? Não? O meu marido foi, porque ele machucou o dedo faz umas 2 semanas. E ele foi muito bem atendido lá, foi para o hospital daí, né, para tirar raio-x, para ver se tinha quebrado, mas não tinha acontecido nada. E o sistema deles de atendimento de saúde é muito legal, porque eles distribuem postos de saúde pela cidade inteira e hospitais também. Então, tu pode te cadastrar em algum que seja perto da tua casa.
E aí tu é atendido por aquele que é perto da tua casa. Por exemplo, o que eu vou é 2 quadras da minha casa. Então eu nunca preciso me deslocar muito, tanto para ir para o hospital ou para ir... Como se eu tivesse filhos na escola, elas também teriam que ser uma escola perto da minha casa. Então, isso evita que as pessoas cruzem a cidade para poder ir naquele lá que é mais... sei lá, porque algum motivo vão querer ir num outro, e por outro lado, isso acaba beneficiando o trânsito, né? Então acaba que as pessoas não precisam se deslocar tanto para ter esse tipo de atendimento. E o atendimento de posto de saúde lá funciona muito bem, assim, tu marca uma consulta, por exemplo, para alguns dias depois, chega lá no horário marcado da consulta, tu é atendido, se precisar ser encaminhado a especialista, eles te encaminham. Não tem essas filas como a gente vê no Brasil, né? Não. Abre o posto às 8, as pessoas chegam às 5h30 para poder ter direito a uma ficha. Né? A única coisa assim que eu acho que é diferente de quem é atendido por plano aqui, né? Porque esse eu não vou nem comparar com o SUS, né? Mas comparando com o plano aqui, tu pode chegar no médico e pedir um check-up com 1000 exames porque tu quer aqueles exames, né? Tipo, eu quero ver se tá tudo bem. Lá eles vão chegar e vão te dizer, mas... Por que tu quer? Tu tá sentindo alguma coisa? Se tu não tá sentindo nada, a gente não vai fazer nada. Então é o único, acho que porém, assim, que eles não têm muito... Tu tá pagando, tu quer. Exatamente, Tu pode fazer para particular, daí, se quiser. Mas eles não vão estar pagando por exames que tu quer, sabe? Só porque tu quer e porque tu acha que pode ter alguma coisa, sabe? Bom, ainda não falamos sobre segurança pública, né? Porque é uma cidade muito grande, um país muito grande. E sobre a rainha, né? Que é o que mais se fala na Inglaterra. Nunca vi falar tanto, já estava até enjoado de olhar a TV. Né? Tu que uma hora lá estava também. Mas isso depois do intervalo comercial, a gente volta a conversar com a Morgana Seco, que mora na Inglaterra, em Londres, e está passeando aqui no Brasil, ela e o marido. Até daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Morgana Seco. Alguns comentários na página do Facebook, Joel Alves ou da TV Univates, e diz assim, primeiro, Alice de Assunção, abraço direto da colônia, sucesso grande, Joel. Amigo Alice de Assunção, ele tem um projeto bem interessante, que ele leva pessoas para caminhar pelo interior dos municípios aqui no Vale do Taquari. Já fez diversas caminhadas, semana passada fez uma caminhada de 100 quilômetros. Legal. E as pessoas vêm de várias partes aqui do Rio Grande do Sul, de maneira especial, de Porto Alegre e outras regiões, somente para caminhar. O Jairo Estampinha também está acompanhando. Boa noite, belo programa. Obrigado, Jairo. Jairo Estampinha, ele participa na rádio, estava há pouco dando a sugestão lá, comentário, e também na TV. Obrigado, Jairo, pela companhia. Se você quiser mandar a sua pergunta, o seu questionamento, basta acessar então e mandar aqui o seu comentário, fazer a sua pergunta. Morgana, a gente foi para o intervalo falando sobre 2 assuntos. Um deles a respeito da segurança. Você se sente segura morando numa cidade tão grande quanto Londres? Não? Muito, muito segura. Mesmo andando em lugares que não estão muito movimentados, ou mesmo à noite, mesmo quando eu estou sozinha, eu acho muito tranquilo. Chega um ponto que a gente nem lembra que existe a insegurança, sabe? Tu se sente tranquilo, sabe? Ainda o Brasil caminha para isso. Mas não é fácil, né? Aqui em Lajeado eu acho que ainda tem um certo nível de segurança que tu consegue se sentir um pouco mais tranquilo, né? Mas Lajeado tem... Mas é uma cidade pequena. 100 mil habitantes, exatamente. Né? Então, exatamente. Não tem comparações. E tu vê muita polícia lá, não? Ostensiva? Eles são muito bem equipados de policiamento, mas para tu ter uma ideia, os policiais lá, eles não usam nem armas, né? Só quando é a tropa de choque mesmo que tá fazendo segurança da rainha, ou quando tem alguma ameaça terrorista, alguma coisa assim. Mas, no geral, os policiais não usam armas. Então, não usam. Até é curioso saber que no ano passado eu vi esse dado que não teve um tiro disparado por arma de fogo por policiais britânicos. Claro, porque a maioria não usa arma, né? Então seria difícil que eles disparassem em algum momento, né? Mas é bem gritante essa diferença, né? Aqui se não dá armada, até estão pedindo que os guardas, né, que trabalham fiscalização de trânsito das prefeituras também usem armas. Pois né? é outro cenário, né? Exatamente, muito diferente. Eduardo Bedel, oi Joel, parabéns pelo programa. Como é comida em Londres? Tem cachorro quente com bastante maionese? Ele pergunta isso, eu vou entregar a Eduardo. Eduardo Bedel, ele é o filho do Carmelito em Lajeado. Por isso. Não, que nem o Carmelito não tem. Não tem, fantástico o cachorro dele e tal. Tu até encontra algum cachorro quente, mas não é nem parecido. Não tem.
E lá é prensado, não? Também tem Não cachorro-quente? é normal. Tem o cachorro-quente, aquele cachorro-quente mais americano, sabe? Sim, que não é muito comum. prensado. Não é. Alguns restaurantes brasileiros, às vezes, fazem alguma coisa mais parecida. Tem uma amiga que abriu um restaurante agora que ela tá fazendo X gaúcho, porque ela é gaúcha também, sabe? Sim. Então, X coração, que é uma coisa totalmente diferente para eles. Ela tá fazendo lá. Tá vendendo bem? Olha, ela abriu agora há pouco, eu acho que tá vendendo. Pelo menos os gaúchos estão todo mundo interessado querendo ir pra lá comer. Eu tô louca pra ir também. Eu sou Relações Públicas do Eduardo, do Cachorro Carmelito. E se nós levássemos o Carmelito para Londres? Eu acho que faria sucesso. A gente pode, eu, tu, teu marido, a gente faz uma parceria e coloca o Carmelito em Londres, né? Eu acho que faria sucesso. Eduardo, tá no ar aí. Se tu tiver interesse, a gente senta para negociar. Faz aí uma negociação. A Cláudia Weber, boa noite, parabéns pelo programa. Obrigado, Cláudia, também está acompanhando o programa. Então, você pode continuar mandando o seu recado aí para a gente perguntar. Claro que, provavelmente, que ele está nos assistindo, é uma pergunta que a pessoa deve estar se perguntando. O que é a rainha? Que tanto a gente que está no Brasil está enjoado de tanto ouvir falar da rainha. Você também percebe isso lá? Como é que funciona esse negócio da rainha que todo mundo gosta tanto, a família real, o primeiro bico, o primeiro beijo, caminhou, foi para o parque? Se aqui no Brasil se falou muito por causa do casamento lá, então multiplica por 10 pelo menos, porque eles idolatram muito a família real lá e é como se fosse a celebridade mais famosa daqui, só que numa maneira muito mais grandiosa lá. Né? É astronômico, eles gostam muito da rainha e de tudo envolvido com a família real e inclusive nas notícias, se tu vai assistir as notícias na televisão, é as notícias locais ou de alguma coisa do mundo que está acontecendo. E a família real. Sempre tem alguma coisa, porque fulaninho da família real, príncipe tal, estava na cidade tal e tal. Deu um comentário na sala de aula. Tudo vira notícia, é bem exagerado. Tem poder de decisão, não? Eu acho que eles têm um aval final que eles têm que dar para algumas coisas, né? Eles algumas coisas, eles não escolhem não é para tudo, né? Eu acho. Algumas coisas que são mais relevantes, assim, a rainha tem que dar o aval. Eles são mais, na verdade, nas relações públicas da Inglaterra, imagem, né? assim, eu acho. Vende muito isso, né? Porque não tem decisão já há muito tempo, né? Quem decide mais é a Câmara dos Lordes e dos Comuns, que os Lordes também são pessoas da nobreza da Inglaterra também, sabe? Então, na verdade, não é todo mundo que foi escolhido por democracia que está ali, né? Quem participa muito das decisões é pessoas que historicamente já estão lá, porque a família estava lá. Mas eles têm a escolha do primeiro-ministro, que é feita, e de alguns outros cargos também é feito de maneira como é feito aqui, sabe? A democracia, voto não obrigatório, no caso. Não, o voto lá, as eleições, é voto não obrigatório. Você que é estrangeira, tem direito a voto ou não? Eu acho que eu tenho direito a voto, não tenho certeza. Eu não fui atrás disso ainda, porque é muito recente ainda. Eu também não estou por dentro do que está acontecendo, então não me acho no direito de estar votando numa coisa que eu não estou entendendo ainda direito como é que funciona, sabe? Ainda mais se não é obrigatório, né? Exatamente. Então, talvez se fosse obrigatório, você estaria provavelmente eu teria me preocupado mais em entender, né? De repente, no próximo momento, eu vou querer saber. Acho que isso funcionaria no Brasil, porque no Brasil ainda se fala muito, né? Então, até agora, na paralisação, se falou o voto não obrigatório. Não ser obrigado a votar. Eu concordo em partes assim que o voto não fosse obrigatório, porque eu acho que muita gente que não está interessada em política acaba tendo que votar e tem um voto menos qualificado nesse caso, sabe? Ou acaba não votando em ninguém. Exatamente. Ou votando em alguns candidatos não muito qualificados também. Não é que a gente tenha muitos qualificados, né? Mas enfim. Tem mais algumas perguntas de telespectadores, vamos fazer em seguida. Mas agora a gente gostaria de ver fotos. Você enviou algumas fotos para nós. E a gente vai mostrar a foto e você diz onde que é essa foto. Beleza. Ainda mais como fotógrafo. Linda essa foto aqui, hein? Essa foto é de uma amiga minha que fez da gente, que ela é fotógrafa, num dia de neve que deu lá. Não é tão comum nevar tanto em Londres, sabe? Mas nesse inverno foi um inverno bem rigoroso, então teve vários momentos que teve neve. Esse foi um dos primeiros dias, eu acho que nevou, acho que foi em dezembro ainda. E a gente foi pra neve se divertir, que a gente estava brasileiro, muito emocionado que tá vendo neve, né? Então... É muito lindo. Essa foto é a foto de um ensaio que eu fiz lá com uma turista. E eu botei ela aí porque eu achei que ia ser legal ver como as estações mudam, sabe? Que tem muita diferença da paisagem inverno, verão, outono e primavera. Então aí era um momento no outono que a gente estava num parque, que os parques ficam todos laranjinhas, sabe?
Sim. E até para a gente ter uma ideia como é que são as fotos tiradas por uma profissional e tiradas por si mesma. Excelente a foto mesmo. Essa aí é uma foto só para ilustrar os parques, porque tem muito parque lá. Praticamente todos os lugares que tu tiver vai ter um parque por perto e eles aproveitam muito. Os parques no verão estão sempre lotados, qualquer indício de sol que tem, tá todo mundo jogado nos parques e aproveitando muito. E os parques são muito bonitos e muito bem cuidados também. Exemplo desse? Exemplo disso daí, por exemplo. Aí é na beira do Tâmisa, perto da parte moderna da cidade. É curioso que a maioria da cidade não tem prédios muito altos. Essa região, que é a região de negócios, ela tem esses alguns arranha-céus, que é essa região aí principalmente, mas fora dali os prédios são geralmente em torno de 4, 5 andares, assim, no máximo. Cidade bem plana. Essa eu só coloquei para ilustrar que é a cidade que eu morei quando eu fui para lá há 10 anos atrás, no litoral. É isso aí, é uma praia. Não é uma praia que nem as que a gente tem aqui, né? Mas dá para aproveitar assim um pouquinho no verão. Isso aí é a praça principal de Londres, a Trafalgar Square, é onde aconteceram já historicamente muitas coisas importantes para a cidade, movimentos políticos e coisas assim. Na vida de Londres. Ela é muito importante, bem central. Essa aí é bem um ponto turístico. Agora o Big Ben não está assim, porque ele está sendo reformado. Então ele está atrás de um monte de andaime, está bem feioso. Mas aí isso foi mais ou menos um ano atrás, logo que a gente chegou, que ele ainda estava bonito, assim, dava para ver bem. No fundo dá para ver a London Eye, que é a roda gigante lá, grandona. E mostra aí também os táxis pretos, que são bem clássicos de lá, e os ônibus de 2 andares vermelhos. Que também é típico, né? Ali são 13 coisas que só tem lá, né? Que tem gente que fica impressionado, porque como eu converso muito com os turistas, eu consigo às vezes ter a percepção de pessoas que chegaram pela primeira vez lá, né? Então tem muita gente que fica impressionado porque achou que existia um ou outro, mas não que era tudo. Só que praticamente todos os táxis tem alguns de outras cores, mas a maioria deles são pretos desse estilo, e os ônibus são praticamente todos de 2 andares e vermelho. Então... E o relógio também, né? Típico, né? Quem for, né? Para a Inglaterra não tirar uma foto. Mas ali, agora tá meio feioso, não dá para ver quase o relógio, porque tá puro andaimes assim na frente. Vai muito tempo ainda a reforma, não? Vai mais 2 anos. Mais 2 anos? Mais 2 anos. Por que eles estão reformando tanto? Para manter a estrutura... Mas não aconteceu nada Não aconteceu nada. É só porque eles precisam fazer manutenção na estrutura para ela... ali tá... Quando estava subindo aí as obras. Hoje ele tá todo coberto. Então nem dá para ver direito. Nem dá para ver, exatamente. Bom, nós vamos depois ver mais algumas fotos. Antes, o Adair Mares Ribeiro, conhece? Minha mãe. Não? Aí diz assim, ó. Muito orgulho dessa filha, mãe. Ai, meu Deus, que vergonha. Nos abandonou e, mais importante, que está feliz. E que agora está sequestrando outro filho, Arthur. Parabéns pelo programa, já dizendo. Como assim, filho? Tu tá levando teu irmão pra lá? Meu irmão tá se mudando pra lá, mês que vem. Mas aí tu saiu, aí levou um carioca pra lá e agora vai levar teu irmão. Daqui a pouco eu vou levando um de cada vez. Quem sabe vai toda a família depois. Tua mãe, teu pai, todo mundo, né? É o que eu gostaria, né? E eles não pensam em se mudar, não? Eu acho Só que passear? Por enquanto não, né? Cada um tem sua vida aqui, seus negócios e as pessoas próximas também. E teu pai também não ia ficar sem a loja, né? Não sei. Ou abrir uma loja lá. Vontade ele tem. Mas eu tenho a solução para ele, porque o Eduardo da Bedel, do cachorrão do Carmelito, diz, boa ideia, quem sabe no futuro. Olha, já tem um negócio aí pra gente negociar. Isso aí, deixa comigo. Então nós vamos agora intervalo comercial, o último, passa muito rápido, não é? Muito. Já é no último bloco, a gente tem mais fotos para olhar, a gente quer conversar um pouco mais e também ler um pouco mais de comentários que você pode postar e a gente vai perguntar ou simplesmente a Morgana vai dizer que concorda ou não concorda com o seu comentário. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Morgana Seco. Vamos aos recados. Savênia Portela mandou um beijo. Obrigado, Savênia. Outro beijo para a Savênia que está nos assistindo aqui o programa junto com a Morgana. E também a Gladys Demarque. Gladys, obrigado por estar nos assistindo, acompanhando o programa. A gente tem aprendido muito. A gente quer ver mais algumas fotos, que você comente essas fotos, porque são fotos muito bonitas, ainda mais vinda de uma profissional da fotografia, né? Obrigada. Então vamos ver mais algumas fotos para que a gente possa dizer aonde que é. Esse aqui é típico, né? É um ensaio de casal também, que a gente fez nas cabines telefônicas que estão espalhadas pela cidade inteira. Funciona ou não? Elas funcionam. Fiquei surpresa, esses dias estava fotografando e a cliente falou, elas funcionam, sabia?
Não, fiquei surpresa. Aqui no Brasil já não existe mais telefone público, né? Algumas foram transformadas em pontos de Wi-Fi. Mas eu sei que tem várias delas que é só telefone mesmo funciona. Algumas não são muito limpinhas também, né? Mas são meio fedorentas. É normal. Mais alguma foto? Ah, essa aqui é... Essa aí é que mostra bastante as luzes de Natal, que na época de Natal a cidade fica muito bonita, muito iluminada, muito enfeitada. Então, cada época do ano a cidade tem algumas atrações diferentes e não sei nem dizer que época seria melhor de ir, porque... Ah, sim, porque é que nem Gramado e Canela, né? Aproveita. Isso, tem atrações e belezas em todos os períodos. Isso aí é uma foto na beira do Tâmisa também, no fundo tem a Catedral de São Paulo. E essa foi no inverno, por exemplo. Daí na outra foto que tu via lá que as árvores estavam tudo laranjinho, no inverno elas ficam todas sem nada de folha, então fica essa... Bom, não é o flamboyant. Não tem flamboyant, eu nunca vi flamboyant lá. Mas talvez tenha, né? Não sei. Não viu, mas são árvores típicas, né? Essa aqui também é muito bonita. Esse aí é um pub típico de lá, que eles têm muitos pubs, que pra quem não sabe, pubs são os bares onde eles vão muito tomar cerveja. É uma coisa muito tradicional deles lá. Eles fazem muito isso. E o curioso é que mesmo às vezes tendo lugar dentro, mesas dentro, porque geralmente eles parecem pequenos, mas eles são grandes, tem mais de um andar, às vezes tem para o segundo andar, subsolo, as pessoas ficam lá de fora bebendo em pé muitas vezes, sabe? Porque eu acho que principalmente nos meses que é mais quente, o pessoal quer aproveitar e ficar na rua, sabe? Vê o movimento, muito turista também, né? Pois é. E o curioso é que às vezes tu passa por pub meio-dia no meio da semana, 3 da tarde, sempre tem gente. Eu não entendo de onde saem aquelas pessoas, mesmo nos lugares que não são tão turísticos. Se fosse nos locais turísticos, até entender, muita gente em férias e tal. Mas tem outros locais que pessoas também... que moram lá e acabam... ou saem do trabalho para tomar uma cerveja, voltam pro trabalho, não sei. Eu sei que eles têm muito essa cultura de... Mas final do dia, sim, os pubs, geralmente nos meses de verão, são muito lotados. Eles não deixam de ir no inverno também, porque eles não deixam de... Diferente daqui, que parece que no inverno ninguém faz nada, porque é frio para sair na rua. Não sai de casa. Lá não, lá eles não se intimidam com frio e continuam as atividades normais. Tanto que tem um parque que se instala um parque de diversões e feira, que se instala no maior parque que tem lá na cidade, dentro da cidade, e ele fica durante quase 2 meses com atrações lá e está sempre lotado. Só que é ao ar livre e é nos meses de inverno, sabe? E mesmo assim as pessoas vão e aproveitam muito. Mas na Europa é comum também se tomar sorvete. Inclusive no inverno, se vende muito. Aqui no Brasil agora que está se começando, né? Mas sorvete picoleto é só para verão. Na verdade não, né? Eu tenho uma dúvida sobre o clima, tá? As diferenças climáticas, eu vou te fazer em seguida. Como que na verdade a diferença, porque você disse que veio para cá, mas passou aqui calor, mas é diferente. Por que essa diferença e as temperaturas são as mesmas? A sensação térmica aqui é muito diferente. Eu não sei se... Eu peguei também os últimos dias, estão muito úmidos, né? Então, a sensação térmica com o excesso de umidade, ela fica bem diferente. Tanto para o frio como para o calor. Hoje, por exemplo, que está um dia um pouco mais quente, eu senti já um bafo, assim. Parece que está grudando, assim, na pele o calor, né? E lá não. Lá mesmo no verão, a umidade do ar é muito mais baixa. E tem sempre um ventinho, então mesmo nos dias quentes é bom sempre ter um casaquinho por perto, porque se tu tá na sombra, apesar do sol ser bem quente, na sombra já é mais fresquinho, é muito mais agradável, digamos, os dias quentes lá. E os dias frios aqui, eu acho que as nossas casas e lojas, estruturas todas não são muito preparadas para o inverno aqui. Então a gente passa frio mesmo dentro de casa, às vezes. A gente está com um casaco grosso dentro de casa porque está muito frio. E lá não tem isso porque é tudo muito mais preparado para o frio e tem tudo calefação. Então tu acaba indo de um lugar para o outro. É o período de trajeto entre um lugar e outro que tu acaba ficando com um pouco mais de frio. Mas... Você entra qualquer repartição, qualquer prédio, qualquer residência, você vai estar aquecido. Tudo que tem calefação. Ônibus, transporte público, tudo. E qual a temperatura mínima que você pegou? Eu acho que eu peguei nos dias mais frios do inverno, quando estava nevando, acho que o mínimo que deu foi -2, a sensação estava tipo -7. -7 a sensação. Eu acho que foi isso, ou por aí. Aqui o problema é que tem muita umidade, né? A umidade. É muito úmido. A umidade incomoda um pouco. E aí isso acaba também dificultando, né? A respiração, a gente se sente cansado. Bem isso. E aí é um pouco mais difícil. Você falou em pubs e tem também na Inglaterra de que os ingleses bebem muito e fumam também. Tem diminuído isso, porque eles estavam numa campanha, que nem no Brasil tem toda hora campanha, para diminuir com que os adolescentes, em especial os jovens, parem de fumar.
Como está isso na Inglaterra? Eu sei que quando eu morei lá, há 11 anos atrás, que eu fui pela primeira vez, estava começando as legislações que proibiam que se fumasse em locais públicos, mesmo locais abertos, assim, restaurantes teriam que ter um espaço separado para isso, se fosse no local aberto. E aqui demorou muito mais, aqui é bem mais recente essas leis, né? Mas eles têm, a gente percebe que não só os ingleses, mas os europeus em geral, porque Londres tem pessoas de vários lugares do mundo e tem muitos europeus lá. E a gente percebe que os europeus eles têm um hábito muito, a juventude principalmente, talvez os mais velhos também, não sei como é que é os mais velhos que eu não convivo tanto, mas os jovens fumam muito lá, muito mais do que aqui. Eu acho que é um problema bem mais sério lá. Fumam e bebem muito. Com relação ao cigarro, eu não prestei muita atenção em campanhas. Mas com relação ao alcoolismo, eu sei que eles têm campanhas bem fortes, porque é um problema de saúde pública também, sabe? Então, eu já vi campanhas assim no posto de saúde, coisas assim relacionadas para dar uma isso. controlada, porque Isso, exatamente. Aí, nisso eles precisam evoluir. Né? Para tentar conscientizar um pouco. Que bom, ganhamos uma, né? O Brasil está melhor aqui. Eu acho que nesse sentido sim. Eu acho que nesse sentido os hábitos, no geral, da população são um pouco menos prejudiciais nisso. Aqui no Brasil se faz muita caminhada, né? O pessoal tem cuidado muito da aparência, né? Do físico, né? Lá também se vê isso, não? Dá para notar que tem bastante preocupação com saúde e com exercício físico e alimentação. Tem muita gente se exercitando na rua também. O que eu acho que é um pouco diferente é... Gente, esqueci o que eu ia falar. Não, mas não é igual. Eles lá não caminham tanto que nem aqui, porque aqui no final do dia se vê os parques, as pessoas caminhando direto. Lembrei, retornei. Ao vivo é assim, né? Esquece. Esquece. Não, o que eu ia dizer é que essa parte de saúde e alimentação e exercício, eu acho que não tem muita diferença. Eles estão muito preocupados também. Tu tem muito acesso a muita coisa lá, muita informação também. O que eu noto de bastante diferença é que eles não são tão preocupados com a aparência em si. Isso aqui no Rio Grande, principalmente no interior, sabe? Eu acho que se preocupa muito em como tá vestido ou como tá arrumado, se não tá, se tá se sentindo bonito, se tá bonito ou não tá. E todo mundo, as pessoas olham para as outras para olhar para saber como elas estão, se tá assim, se tá assado, se tá bem, se não tá bem. É mais para se vestir para a sociedade do que para ti mesmo. Exatamente. Às vezes não tá confortável, mas tá bonito. Isso. E lá é o oposto. O que se nota muito lá, se tu andar pelas ruas lá, ou qualquer lugar que tu for, as pessoas não vão dar bola. Se tu pode estar com uma melancia na cabeça, ninguém vai olhar pra ti. Às vezes a gente vê pessoas com umas roupas muito esquisitas, vestido de ursinho de pelúcia no metrô, e não tem ninguém dando bola, nem olhando, e a pessoa dá uma olhada... Se tá olhando, provavelmente é brasileira, exatamente. Isso é bem diferente, sabe? As pessoas simplesmente, tu se veste da maneira que tu quiser e tu não tem a sensação de que tem alguém te olhando ou te julgando pelo que tu tá usando, sabe? Ou por como tu tá aparentando. Então isso é bem gritante, a diferença dessa questão da aparência lá. Claro que as pessoas também, muita gente se veste de qualquer maneira, muita gente se veste bem, só que as pessoas, eu tenho a impressão que elas têm um estilo mais próprio, porque elas têm mais liberdade de usar o que elas estão realmente afim, que ninguém tá muito preocupado. Não que a sociedade, que a moda exatamente. Tá ditando, Diferente de Milão, que eu fui para Milão também há um ano e pouco atrás, e lá eu senti que todo mundo usava a mesma roupa, por exemplo. O que estava na moda era o que estava todo mundo usando. Mas é capital da moda exatamente, mundial, né? Exatamente. Claro, é um outro extremo, né? Mas eu só consigo comparar com isso, que no Brasil é um pouco assim, todo mundo usa o que está na moda e tem que estar todo mundo arrumado o tempo inteiro, bonitinho e tal. E às vezes nem está confortável, às vezes mas não eu tá, preciso... Às vezes não é o estilo da pessoa que está na moda. Às vezes nem gosta, né? Nem gosta. Tem uma Dinda que mora em Curitiba, não? Sim. Tá assistindo, ó, te mandou um beijo aí. Então tá bom, um beijo, Dinda. Dimitri, como é que é o nome? Era Dinda Gladys que... Gladys? Gladys. Um grande abraço, obrigado por estar acompanhando em Curitiba. Então, ver que as pessoas acabam hoje também, funciona muito bem, né? A tecnologia para qualquer parte do mundo, a gente acaba hoje atingindo. E também a comunicação facilita não somente isso, como a comunicação, né? Para quem está fora do Brasil, que é o teu caso. Isso é ótimo. Se comunicar com os pais, comunicar com amigos, né? Apesar de não é a mesma coisa, né? Não é igual. Não é a mesma coisa, não vou dizer que é, porque não é. Mas aproxima bem mais, né? Eu voltei agora, depois de um ano certinho que eu tinha ido, e muita gente, amigos e gente da família, me falou, nossa, não parece que faz um ano que tu foi.
Porque, na verdade, no cotidiano... Curta a distância, né? Porque tu acaba, cada um tá tão envolvido com as suas coisas cotidianas que tu acaba vendo amigos ou família num período não tão curto, às vezes, sabe? Tu não, às vezes tu não tá vendo toda hora, às vezes tu demora meses para ver um amigo também, sabe? Então... E as redes sociais, aproximam, tu fica sabendo, né? Porque eu posto muito ali sobre o meu cotidiano, as coisas que eu tô fazendo e tal. Então, muita gente me fala, parece que eu tô sempre contigo, acompanhando o que tu tá fazendo, então parece que a gente tá mais próximo. Então, Morgana, estamos chegando ao final do programa. Qual o nome do teu marido? Luiz. Luiz, que está acompanhando aqui também. Obrigado por ter vindo junto. O Luiz não vai aparecer. Na próxima vez ele vem junto e dá entrevista contigo aqui. Tá bem, pode ser. Obrigado pela entrevista. Nos encheu de encorajamento, de conhecimento a respeito de um país que a gente não conhece tanto, né? Só pelos olhos daqueles que estão lá. E se tu tá feliz lá, né? Nós aqui de Lajeado, né? Do programa, seu amigo, teu pai, da tua mãe, né? Então a gente, obviamente, também está feliz. E quando vir visitar novamente o Brasil, por favor, passe aqui no programa Check-in. Tá bem, muito obrigada pelo convite. Gostei muito de participar. Nós que gostamos. Essa Morgana Seco, ela que mora em Londres, na Inglaterra, e contou um pouco da sua história para nós. Hoje o programa fica por aqui. Semana que vem a gente volta trazendo outra entrevistada que viajou pelo Brasil ou pelo mundo.